Vamos virar a página, vamos falar do São Paulo. São Paulo Futebol Clube, pressão para cima do Thiago Carpini. O São Paulo essa semana volta a campo pela Copa Libertadores, né? E a gente fica na expectativa por esse São Paulo. Mas o presidente Júlio Casares participou de uma palestra nesta segunda-feira numa faculdade aqui em São Paulo e junto a alunos ele respondeu a algumas perguntas. O Felipe Oliveira, jornalista que trabalha conosco aqui na Jovem Pan, fez um excelente trabalho lá ontem, conseguiu entrevistar o Júlio Casares e nós temos aqui as palavras do presidente do São Paulo falando sobre o técnico Thiago Carpini, né? A gente tem aqui no ponto para poder chamar o Júlio Casares, vamos lá. Júlio Casares no bate-pronto da Jovem Pan. Sobre Thiago Carpini, a gente sabe que a torcida criticou bastante nesses últimos dias. Queria que você falasse um pouquinho sobre Thiago Carpini se fica no São Paulo, se sai, sobre os próximos passos de Thiago Carpini no comando técnico do São Paulo. Ele é técnico, ele está trabalhando, vamos entender que ele está no começo de um trabalho. Nós não podemos julgar e demitir um técnico antes de um trabalho um pouco mais longínquo. Mas é uma atividade que requer sempre uma avaliação que é jogo a jogo. Por enquanto ele está trabalhando com o elenco e tem o jogo quarta-feira e vamos com calma, porque às vezes você demite um técnico e o próprio dirigente é criticado porque tão prematuramente demitiu. A narrativa da imprensa a gente entende é a notícia. E a notícia de hoje é que ele é técnico do São Paulo, com o nosso apoio, com o apoio dos atletas e está trabalhando. Vamos aguardar. Elenco e diretoria estão fechados com ele? Sempre, claro. Sempre. Tá aí. Aliás, o Felipe foi muito bem. Foi muito bem. Fez a função de um grande repórter. Não deixou o Casares embora. Entrou no elevador junto com o Casares, não deixou escapar, muito bem mesmo. Quando o elevador chegou, eu vi o Casares indo pro elevador, eu falei, vixe, vai fechar o elevador, tchau, né? Entrou ele e o câmera ainda, os dois. Mas não, o Felipe foi lá junto, né? E também o detalhe para um torcedor ali de São Paulo, né, um aluno da faculdade, se esforçando, né, meio exprimido ali atrás do Casares, né, se esforçando para não dar risada. E o Casares, não, estamos lá comprometidos, né, com o Carpini. Tá aí, de novo, né, a diretoria do São Paulo reforçando esse compromisso com o Thiago Carpini, Bruno Prado. Sentiu firmeza nas palavras de Júlio Casares? Não. Não, né? Normalmente, uma semana depois, a coisa muda. Tudo depende do resultado. Amanhã joga com o Cobressal. É um jogo teoricamente fácil. O Cobressal não ganhou nenhum jogo esse ano até agora. Lá no Chile, o Cobressal tem 0 vitórias no ano. Teoricamente, é um jogo para o São Paulo ganhar, o que pode manter o Carpini mais um tempo. Mas, assim, para mim é bem claro assim, que é uma questão só de acontecerem mais 2, 3 resultados. Eu não vejo firmeza não, na direção do São Paulo não, ele vai ficar. A gente acredita que o trabalho pode ser bom, que ele pode melhorar o time e vai ficar. Não vejo essa firmeza, não vejo. Amanhã... No empate do Cobressal. Então, aquele discurso do elevador o elevador cai. Eu não acredito, assim, eu não vejo assim uma coisa... E eu acho até que se eles acreditam no Carpini, eles podiam bancar bem ele, o próprio Muricy, que é um cara importante do clube na história, de chegar, não, ele é o nosso técnico, a gente acredita que o trabalho vai melhorar, que ele é capaz de fazer com que esse time jogue bem, que esse time dispute títulos. Não vejo essa firmeza na diretoria, não. E tem 2 pontuações importantes, né? Porque o Casares, ele fala assim, por enquanto ele está trabalhando com o elenco. A notícia de hoje é que ele é técnico do São Paulo com o nosso apoio e dos atletas. Então, eu acho até que o Casares já mudou um pouco o discurso, não é, Mauro César Pereira? Achei que deixou até uma brecha aí, deixou no ar, né? Hoje é o nosso técnico. Por enquanto, ele está trabalhando com os nossos jogadores. Porque é evidente que o Carpini é um técnico que pode ser demitido a qualquer momento, né? Um ou outro resultado negativo, eles vão trocar o treinador. É o de sempre, né? Traz um técnico novo, mas ninguém banca. Então você traz um novo e fala assim, ó, se vira aí, irmão. Estou te dando uma chance de trabalhar num time grande, mas se não der certo, eu me incluo fora dessa. Eu vou te demitir, vou trazer um cara mais cascudo e tal, é o que eles fazem sempre. Então, não adianta, né? E o São Paulo sempre gosta de lembrar. Tem Casares, tem Belmonte, tem o Rui e tem o Muricy. Tem 4 personagens aí e quem é que dá realmente respaldo pro técnico? Tem Milton Cruz também. Ainda tem o Milton Cruz, quer dizer, tem mais gente ali. Pode citar ainda outros. Que tem ou função importante no clube ou tem uma história no clube, né? E quem é que aparece? Fala, não, é ele, não tem esse negócio, se perder, não vou mudar, não mudo, acredito no cara, vamos até o final. Não, é muito fácil. E a torcida fica sempre contra o técnico e alivia o dirigente. Quase sempre.
O caso da torcida de São Paulo, então, é impressionante. Como pega no pé do técnico, parece que toda a culpa é dele, né? Foi ele contratou o Rames, inclusive, que é mais um problema do que a solução. E dificilmente os torcedores se voltam contra o dirigente. É o técnico que tem dois frenesis aí no mercado, né? Um é por contratação, muita gente prefere uma contratação do que um título, e outra é trocar de técnico. Não tá bom, tem que trocar de técnico. Troca, tal, tem que cair, não pode continuar, porcaria, muda rapidamente e tal. E é isso. Então, a situação está tão evidente que não dá nem para ele disfarçar. Por isso que ele acabou falando isso. Não, por enquanto, tá e tal. Mas é evidente que... O cara do elevador, o moleque quer dar risada, né? Atrás, né? Aí ele falando e tem ali um aluno se esforçando, né, para não dar risada. Felipe Oliveira, e aliás, belo trabalho, mais uma vez aqui destacando o trabalho do nosso Felipe Oliveira, trabalha com a gente aqui na Jovem Pan, também está lá no Arquibancada Tricolor, né, insistiu nessa entrevista, não deixou o Casares ir embora pelo elevador, né, seguiu o Casares e conseguiu aí, né, essas respostas do Casares, né, conseguiu fazer questionamentos ao presidente do São Paulo, Vampeta. Quero a sua opinião sobre esse assunto. Você, como jogador, já se viu numa situação dessas também? De querer sair de uma entrevista e não conseguir, ou algo do tipo? Tem muito, né? Quando eu jogava era mais difícil sair porque a empresa tinha mais, né, acesso, até dentro de campo. A gente jogava, você é substituído, vinha todo mundo ali, termina o jogo, você tem que passar por todo mundo, não tinha coletiva, né? Ela pegava quem queria. Mas, enfim, assim, o Carpini está ameaçado mesmo. Você vê que foi aquela sabatina, todo mundo sabatinado ali. Teve uma galera de treinadores, né, estrangeiro que foi sabatinado, o Licínio gostou. Sim. Mas o cara, é isso que o Mauro falou. Verdade, tem 4 pessoas lá que pode chegar assim, ó, trouxemos, tem 3 meses, vamos contar. Não sei se você está na pauta aí, vai falar do Cruzeiro, da demissão. Daqui a pouco. Então, é quase a mesma situação, dá uma oportunidade, o cara estava no Juventude, subiu com o Juventude, teve outros nomes especulados antes dele, e aí você tem um estadual onde você, queira ou não, das competições que tem ao longo do ano, principalmente para o São Paulo, Libertadores, a torcida de São Paulo é um tricampeão, Campeonato Brasileiro é um dos que tem mais, tem a Copa do Brasil, que é o atual campeão, puder dar essa tranquilidade. E olha que o Carpini ganhou a Supercopa, né? Sim. Ele é o treinador da Supercopa, você vê que não tem paz, né? Fausto Favara, tem peso essas declarações aí do Júlio Casares e a todo momento, né? Por enquanto isso, por enquanto aquilo, hoje a notícia é essa, ele é o técnico. Tem peso essas falas aí do Casares? Tem peso para a cabeça do treinador, porque normalmente é algo certo. O cara elogia, uma semana depois o treinador tá na rua. Normalmente é isso, só estamos fechando com ele, aí vem a derrota, tá na rua. É assim que funciona. Isso é quase... Mais ou menos não fosse, 40 dias estava no Mineirão, todo mundo pulando. É padrão isso, Vamp, isso é padrão. Ainda mais uma resposta que o Casares deixou claro que tá, mas assim, não com muita firmeza. Enfim, isso eu não levo a sério, sinceramente. Para a palavra de dirigente, eu costumo não levar a sério. São raríssimos que a gente fala assim, olha, esse cara cumpriu exatamente com o que ele falou. Mas normalmente, ainda mais com relação a treinador, não é o que acontece. O jogo de amanhã eu acho que é um jogo que pode mudar o rumo do São Paulo aí. Se vier um empate... até um empate, hein? O empate dentro de casa, eu acho que o Carpini corre um seríssimo risco de na quinta-feira já não acordar no comando do São Paulo. Eu tô falando da realidade, não tô falando que seria correto ou não seria correto. Tô falando da realidade do futebol brasileiro. O que acontece é isso, né? O dirigente vem, se posiciona, fala que tá fechado, vem o empate, não tem para quem jogar a culpa, né? Porque, como disse o Mauro, tem muitos culpados nisso aí, mas normalmente cai em cima do treinador, né? Agora, se você perguntar para mim com relação ao Carpini, eu não acho que ele está tendo um início de trabalho bom, não. O título veio, mas muito talvez pela empolgação do início da temporada, né? Não era um trabalho totalmente dele, tinha muito do Dorival Júnior ainda nesse elenco do São Paulo. Não estou tirando os méritos do título dele, não. É lógico que é bom e seria ótimo se ele conseguisse aproveitar esse título para manter o São Paulo num nível legal de competitividade, mas enfim, acho que ele corre um sério risco
de não permanecer no São Paulo dependendo de um resultado negativo, e um resultado negativo, na minha opinião, amanhã seria um empate, com mais de 40 mil pessoas no Morumbi, né? Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos, né? De novo. Então, a chance de bater 55 é enorme, é gigante. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Estamos aqui falando do São Paulo. A nossa produção fez um recorte dos últimos 9 jogos do São Paulo com o Thiago Carpini. Essa sequência aqui começa logo no jogo contra a Ponte Preta, fora de casa, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. O São Paulo perdeu por 2-0. São Paulo perdeu para o Santos, lá no estádio do Morumbi, empatou com o Bragantino também em casa, empatou com o Guarani. Essa sequência já de 4 jogos sem vitória, já jogou uma pressão em cima do Carpini. Aí que o Rames voltou. Foi aí que o Rames voltou. Foi. Também bem lembrado pelo Bruno Prado. Mas essa sequência de 4 jogos no Paulistão já começou a pressão, porque até essa sequência o Carpini vinha muito respaldado, né? Tinha ganhado a Supercopa em cima do Palmeiras e tinha quebrado um tabu em Itaquera contra o Corinthians. Aí depois venceu a Inter de Limeira por 3-0, lá em Brasília, com destaque para Rames Rodrigues, né? Entrou bem no jogo. Aí empatou com o Palmeiras 1-1. Ituano 2, São Paulo 3. São Paulo até o último lance, até a última jogada, né? Tava fora da fase final, mas aí consegue aquele gol, né? Nos minutos, nos segundos finais daquela partida. Cai para o Novo Horizontino nas quartas de final em casa, nas penalidades. Aí a pressão que já existia aumentou de vez. E agora perdeu para o Tajeres na estreia da Libertadores 2-1. Você acha, Vamp, que o Carpini corre risco de ser demitido amanhã? Manda empatar o jogo amanhã. Perguntar, né? Manda empatar o jogo amanhã. Bruno falou que o time não ganhou uma partida esse ano, né? Sim. Olha só. 8 jogos. Amanhã é um Morumbi lotado. Provavelmente de capacidade máxima, né? Que o São Paulo tá indo no Campeonato Paulista, imagina na Libertadores. Um empatezinho na batata. Contra o adversário em tese mais frágil do grupo. Não ganhou um jogo. E aí é o seguinte, quarta, quinta-feira, certeza, cabeças rolam. A torcida começa a vaiar. Você tá doido? Chamar de burro. Vamp, dependendo de uma... Se for derrotado, não espera nem quinta-feira. Não precisa ser derrotado, não, empatar o jogo. Mas empatar eles pensam quinta-feira. Se for derrotado na quarta... Já sai logo... O jogo contra o Novo Horizontino já chamaram ele de burro e começaram a pedir o Rames no time. O jogo contra o Novo Horizontino. Ele não tá fazendo nada também. Então... Aí é que tá. É o São Paulo que tem o Cobressal amanhã às 21h30, com transmissão da Jovem Pan. Bruno Prado, trouxemos aí esse retrospecto, né, mais recente, esses últimos 9 jogos. Você vê, né, em 10 jogos, a vida do Carpini mudou dentro do São Paulo. Sim, isso que é muito maluco, né? E eu até acho que o trabalho não é bom mesmo. Se pegar uma média em 15 jogos, a maioria dos jogos foram ruins. Até agora o time tá mal mesmo. Só que o que é louco é isso, né? Quando ganha do Corinthians e do Palmeiras é maravilhoso. Aí rapidamente já muda tudo. E isso acontece muito porque também é um cara que não é famoso, não tem tanto nome, mas realmente o time joga mal. De volta à rádio, desculpa interromper, Bruno. De volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui do São Paulo. Amanhã tem um Cobressal. A gente ouviu a palavra do presidente Júlio Casares. E amanhã o São Paulo tem o Morumbi, jogando em casa, o adversário mais frágil do seu grupo na Copa Sul-Americana. E o Vampeta disse aqui, um empate já pode bastar para tirar o Carpini do comando técnico, diante dessa pressão toda. Bruno Prado. E a gente analisou também os últimos 9 jogos, uma sequência de 4 partidas sem vitória no Paulistão, o Rames Rodrigues que volta ao time nessa sequência, eliminação no Campeonato Paulista e derrota logo na estreia da Copa Libertadores da América. E mais eu acho que eu falei Sul-Americana, tô maluco, é Copa Libertadores. Tô confundindo com o Corinthians hoje. Vai lá, Bruno. Um problema que tem acontecido, já aconteceu em outros anos, muitas contusões, né? Para esse jogo, Rafinha, Rato e Lucas, os 3 lesionados, não sei se o Caleri vai voltar amanhã, talvez o Nestor volta, isso vai ser a primeira vez no ano que ele está relacionado para um jogo, ele operou o joelho ano passado. Sim, é uma questão, eu não vejo convicção na diretoria de que vai manter, se não tem convicção, se é para mandar embora numa sequência agora de derrota, 2 jogos sem ganhar, sei lá, era melhor tirar num período que ficou 19 dias ali para trabalhar depois do Paulista. E ano passado o Rogério saiu depois de uma vitória. Contra o Puerto Cabello. Já estava decidido antes,
verdade, não foi decidido depois do jogo com o Puerto Cabello, lá da Venezuela, pela Sul-Americana. Já estava decidido que ele sairia, ele dirigiu o time naquele jogo e já tinha uma decisão tomada da diretoria em relação à saída dele, mas ele sai depois de uma vitória. Então, eu acho que até se o time jogar mal amanhã, tem risco. O que o Mauro falou, tipo assim, tem 4 ou 5 lá, no primeiro escalão, que pode chegar assim, ó, e, o estadual recebe muito como experiência, mas o estadual derruba. A gente vê aí, vários treinadores estaduais. De abraçar a causa, ele é o treinador nosso, vai ficar aqui com a gente. Porque nós analisamos. Né? Não teve aquela sabatina que o Muricy fez com o treinador do LDU, ele achou que não era legal, o outro... Teve o Pesolano, que eles entrevistaram também. Acho que entrevistaram mesmo foi o Pesolano e o Carpini. Mas teve vários cogitados. Mas, no fim, no São Paulo, e isso acontece em vários clubes, em todos os clubes quase, né? Tem profissionais no futebol, o Rui Costa é um profissional, o Muricy é um profissional, mas o presidente, isso também é muito cultural aqui, é o presidente que toma decisões. Teoricamente, você contrata um profissional de futebol, teoricamente o presidente nem precisa, ele não é um grande entendedor de futebol. Então, teoricamente, ele contrata um cara que é do futebol para que esse cara tome decisões do futebol. Mas não é isso que acontece na grande parte dos clubes brasileiros. O presidente que toma a decisão técnica, inclusive, né? Que a decisão técnica deveria ser de profissionais do futebol, mas não, o presidente que toma a decisão. Então tem lá o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, enfim, mas quem decide é o Casares. Se o Casares achar que tem que tirar, vai tirar, mesmo que os outros achem que não tem que tirar. Então vai ser isso que acontece lá e em praticamente todos os clubes. Estamos falando do São Paulo. Ontem o Casares também publicou uma foto no Instagram dele, cumprimentando o Thiago Carpini, acompanhou o treino do São Paulo. Tá parecendo aquele respaldo de dirigente, né, Mauro? Que um dia fala, tô contigo, hein? E aí no dia seguinte, se o resultado não vem, você não é mais técnico, tá? Tá parecendo isso, né? A gente já viu várias e várias vezes, né, essa novela no futebol brasileiro, né? Do dirigente bancar o técnico e em questão de dias, às vezes até no dia seguinte, né, demitir o treinador. Aquela coisa, né? Isso torna a situação ainda mais difícil para o profissional. Quer dizer, como é que vai a cabeça do cara para um jogo desse? Ele sabe que o futuro dele, o emprego dele, todo depende do resultado de uma partida e que ele está sozinho, né? Está sozinho. Quem é que está apoiando ele? Quem que saiu publicamente para prestar algum tipo de apoio? Não vai cair, é comigo aqui e tal. Ninguém. Aí quando cai, todo mundo desaparece, aí aparece um novo técnico, então ele vira um fato novo e assim seguimos, né? Eu acho que mais uma demonstração de que toda essa história com o São Paulo, que faz entrevista, processo seletivo, né, para escolher até conversa fiada, gente. Na prática, tudo igual. Desde o tempo do Crespo foi assim, né? Também. Conversa com um, conversa com outro, entrevista, mas na hora que tem que troca tudo igual. A contratação do próprio Carpini. Não houve convicção alguma nessa contratação. Porque se houvesse, as pessoas saberiam que, tendo um técnico novo, um elenco que... No ano passado, aí tem outra coisa também que me chama a atenção. A referência fantasiosa com relação a 2023. Como se tivesse sido um trabalho assim brilhante do Dorival Júnior e não foi. Longe disso. Jogou um jogo, né, Mauro? Fora de casa. Ganhou a Copa do Brasil, mas o brasileiro, que é o campeonato que você até consegue ter uma régua, né, mais precisa do desempenho. Porque são 38 rodadas, em casa e fora, todo mundo contra todo mundo. O São Paulo foi mal. O São Paulo ficou brigando para fugir de proximidade com o rebaixamento. Não chegou a ficar ali na zona, mas teve momentos em que havia risco, até o final, né, matemático pelo menos. Chegou a ficar ali perto do Corinthians, perto do Santos, de que acabou caindo. E não foi bom. E teve derrotas feias, aquela do Palmeiras, então, de 5-0, o Textor que gostou, né, até colocou lá na inteligência artificial. Vergonhosa, quer dizer, não foi bem. Então, o raciocínio tem sido muito assim, o Carpini chegou, o Dorival saiu. Talvez o Dorival tivesse vivendo a mesma situação do Carpini hoje, se o time não estivesse andando, tivesse sido eliminado também do Campeonato Paulista por um time pequeno, como foi o caso, a eliminação para o Novo Horizontino, como também foi exagerado aquela coisa toda, como a gente comentou aqui, né? Gente chorando porque ganhou a Supercopa. A Supercopa não é um título, não é Libertadores, um Brasileirão, não é um título tão relevante para você ter aquelas cenas de emoção e tal. É legal ganhar do rival e tal, ganhar do Palmeiras, 2 torcidas lá em Belo Horizonte, maneiro, legal, bacana, mas espera aí. Houve um certo exagero também, supervalorizaram. E aí acho que fica assim uma referência fantasiosa, sabe? Tá muito ruim, porque antes era bom pra cá, não era bom.
não era bom. Claro se não ganha mal da Copa do Brasil, o Dorival não fosse para a seleção, talvez tivesse exato. a campanha que teve agora no Paulista, talvez hoje não fosse o Dorival o treinador do Provavelmente não seria. Provavelmente não seria. Poderia estar... O que deu gás foi ganhar a Copa do Brasil, né? Exato, no final do ano. O campeonato brasileiro foi muito mal. E assim, a Copa do Brasil tem a sua relevância no contexto, inclusive, para o São Paulo. Isso aí é inegável e tudo mais. Não estou aqui dizendo que o trabalho do Dorival foi horrível, mas não foi brilhante. Não foi espetacular. Então, eu noto muito, assim, muitas referências ao Dorival como se tivesse sido espetacular. Não foi, passou longe disso. Muito longe disso. Aí você contrata um técnico de um perfil muito diferente, mas não está preparado para enfrentar situações que são inerentes a essa troca. Você vai ter dificuldades, o cara é um técnico novo. Tem algumas questões, por exemplo, quem renova o contrato do Rafinha? Será que o Rafinha tem condição de jogar profissionalmente? Ele não consegue, cara. Não é a primeira vez esse jogo agora que ele não consegue terminar. É natural. Ele foi um ótimo jogador, mas já está bem veterano. Foi o Carpini que foi lá e renovou o contrato dele. Aí como é que você bota um cara desse no banco? Imagina, aí você pega lá um garoto, tal, escala, põe o Rafinha no banco. Um técnico novo, ele tem que ter respaldo. Não que o Rafinha vai derrubar o cara, não estou dizendo isso, mas é difícil a decisão. Tem que ter respaldo. Aí tem lá Muricy, tem lá de novo o Rui Costa, tem o Milton Cruz, tem o Casares, tem o Belmonte, tem esse pessoal todo. Deveria dar o respaldo. Então, sei lá, nem deveria contratar um treinador tão novo.